Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu querido aluno, minha querida aluna. Vamos para uma revisão aqui, o nosso Revisa MEC para o seu 44º exame da OAB, especificamente aqui para Direito Material do Trabalho. Nessa aula eu quero te entregar os principais pontos dessa matéria que a sua banca gosta de cobrar. Para quê? Para que você acerte todas as questões desse exame. Tá? Por isso eu preciso que você preste muita atenção à aula, sem ficar fazendo muitas anotações, depois você assiste de novo. Por quê? Porque como é uma aula de revisão, que a gente chama aqui de Revisa MEC, é uma aula com bombardeio aqui de informações. Nós não vamos aprofundar nem nada. Eu vou te explicar aqui o que de fato a sua banca gosta de cobrar para que você marque o X ali, marque o gabarito na hora da sua prova e acerte a questão. Beleza? Caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, se inscreva aqui, por favor, e siga o meu Instagram, @BrenoLenza. Eu sou o professor Breno Lenza Cardoso, caso você não conheça, idealizador aqui do nosso MEC, Mestre em Questões. Então, por favor, se inscreva no canal e também compartilhe com alguém que precisa revisar a melhor matéria de todas desse edital, que é Direito Material do Trabalho. Vamos lá, pessoal, para a tela, já vamos iniciar aqui. Primeiro ponto que você precisa revisar para a sua prova. Grupo econômico. Grupo econômico faz parte do grande tema empregador, pessoal. Você vai achar lá nos parágrafos do artigo 2º da CLT. E para que você não se esqueça, para que você não erre a questão da prova, lembre, nós temos o grupo econômico vertical ou por subordinação e o grupo econômico por coordenação ou horizontal. Grupo econômico horizontal ou por coordenação. Qual é a diferença desses dois grupos econômicos? Pessoal, no grupo econômico vertical ou por subordinação, você vai verificar a existência de diversas empresas, cada uma com a sua personalidade jurídica própria, cada uma com seu CNPJ próprio, mas no grupo econômico vertical você tem a relação de quê, pessoal? De subordinação. Você verifica sempre uma empresa mãe e as outras empresas filhas, em que mesmo que tenham personalidade jurídica própria, elas são administradas, dirigidas e também acompanhadas ali, administradas pela empresa mãe. Então tome cuidado, não quer dizer que há CNPJ próprio que a empresa não faz parte do grupo econômico. Aqui, nesse caso, você precisa verificar a relação de subordinação entre as empresas. Agora tome cuidado, quando todas as empresas estão no mesmo patamar de subordinação, ou seja, não há subordinação entre elas, mesmo que cada uma com seu CNPJ próprio, você pode ter o grupo econômico horizontal, todas estão no mesmo patamar, mais conhecido como grupo econômico por coordenação. Aqui você não verifica a subordinação, mas você tem alguns requisitos que precisam ser observados. Por exemplo, a integração de interesses, os interesses têm que ser comum e também você precisa verificar o que, pessoal? A atuação conjunta entre as empresas. Então, mesmo que não tenha subordinação, é possível a existência do grupo econômico por coordenação, em que nós temos o mesmo interesse, a integração desses interesses e a atuação conjunta entre as empresas. E tome cuidado com uma informação muito relevante. A mera identidade de sócios não é suficiente para se identificar o grupo econômico. É claro que pode ser, pessoal, digamos, uma luz ali, pode ser um indicativo, mas você não pode analisar isoladamente somente a identidade de sócios para falar que entre aquelas empresas há o grupo econômico. E olha o que mais cai aqui, presta atenção comigo. Beleza, professor, eu tenho o grupo econômico, ok, está reconhecido. Qual é a responsabilidade entre essas empresas? A natureza jurídica é de responsabilidade solidária. Então, o empregado, pessoal, pode cobrar a dívida, por exemplo, de qualquer uma dessas empresas. Digamos que nós tenhamos 3 empresas. O empregado presta serviço para a primeira, tem direito ao recebimento de horas extras. Ele pode cobrar, por exemplo, em uma ação trabalhista dessas 3 empresas. Por quê? Porque a responsabilidade é solidária. Lembrando que
Mesmo que esse empregado seja registrado na sua CTPS pela empresa 1, eventualmente ele pode prestar serviço tanto na empresa 2 como na empresa 3. A gente chama isso de quê, pessoal? De responsabilidade ativa das empresas. Elas podem solicitar que aquele empregado, durante a sua jornada, preste determinados serviços. Mas tome cuidado, isso não quer dizer que esse empregado tenha um contrato de trabalho para cada empresa. Não, não, não. A regra geral é que exista apenas um contrato de trabalho, podendo ser prestado serviço para todas as empresas do grupo. Mas as empresas e o empregado podem negociar em sentido contrário, tendo cada uma ali o seu contrato de trabalho. Beleza? Então não esqueça, grupo econômico vertical, horizontal, responsabilidade solidária, identidade de sócios e a responsabilidade ativa e o número de contrato de trabalho ali entre empregado e empresas do grupo econômico. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Primeiro tema, passamos. Vamos lá. Segundo tema, galera, sucessão de empregadores. Leia o artigo, os artigos, na verdade, né? 10, 448 e 448A da CLT. Pessoal, imagine que a empresa que você trabalha há muito tempo, já está 10 anos nessa empresa, seja vendida para um grupo de empresas. O seu contrato de trabalho, ele vai ser alterado? Em regra não, pessoal. Qualquer mudança na administração da empresa, qualquer mudança na estrutura jurídica da empresa, não há, via de regra, afetação aos contratos de trabalho já existentes. Então você vai começar a prestar serviço, na verdade vai continuar prestando serviços, mas para um empregador distinto. Talvez tenha modificações ali na sua carteira de trabalho, mas o seu contrato de trabalho não deve ser modificado. Mas digamos que você tinha uma dívida, né? A empresa tinha uma dívida de 50 mil reais com você. Aí ela foi vendida, ela passa a ser a empresa sucedida. Você tem a empresa sucessora, que é quem comprou, e a empresa sucedida, que era a antiga empresa que você prestava serviço. Quem vai responder por esses 50 mil reais de horas extras, digamos assim? A regra geral é que a empresa sucessora, quem comprou, agora é responsável pelo seu contrato de trabalho, consequentemente, pelas dívidas da empresa antiga. Porque, veja, quando você compra uma empresa, você está comprando os ativos e o passivo dessa empresa. Ativos, está comprando maquinário, créditos a receber, os próprios empregados, não que você esteja comprando os empregados, né? Mas os empregados e as empregadas estão nesse bolo que a empresa sucessora vai receber. Consequentemente, ela também vai receber pagamentos que devem ser feitos, dívidas. Então, quando você compra, você vai ser responsável pelos ativos e pelos passivos daquela empresa que está sendo comprada, adquirida. Então, aquela sua dívida trabalhista passa a ser de responsabilidade da empresa sucessora, mesmo que ela tenha o quê, pessoal? Existido antes dessa compra, antes dessa aquisição. Mas presta atenção aqui comigo, olha só o que eu vou te falar agora. Pode cair como já caiu. No caso de fraude, nessa negociação, na formalização do negócio, não só a sucessora vai responder. Não só a sucessora vai responder, mas também vai haver a responsabilidade pelas dívidas trabalhistas da sucedida e da sucessora, de forma solidária. Então, o que eu quero que você destaque quanto a esse ponto é a possibilidade, pessoal, da fraude, que vai caracterizar o quê? Uma responsabilidade solidária. Então, nós já falamos aqui de duas responsabilidades solidárias. Eu vou até anotar aqui também, ó. Responsabilidade solidária. No caso do grupo econômico e no caso de fraude na sucessão de empregadores. E aqui ela é o quê, pessoal? Exceção, né? A fraude ela é exceção.
Porque o ordinário você presume. O extraordinário você comprova. Então essa fraude tem que ser comprovada. Beleza? Regra geral na sucessão de empregadores, quem responde? A empresa sucedida? Não, a empresa sucessora. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Beleza. Vamos aqui para um terceiro ponto do tema lato empregadores, que é o que, pessoal? Que é o sócio retirante. Isso você encontra lá no artigo 10A da CLT. O que eu quero dizer com sócio retirante? O próprio nome diz, né, pessoal? O sócio que sai da sociedade. Mas, por favor, não confunda. O sócio retirante, ele sai, mas a empresa, ela continua funcionando normalmente. Imagine que uma empresa tenha 3 donos, né? O Breno, o Apolo e o Colby. Digamos assim, eu gosto de usar o nome dos meus cachorros aqui nos exemplos. Eu, Breno, verifiquei o faturamento da empresa e falei, olha, nós já faturamos muito bem e agora eu não quero trabalhar mais, eu vou me aposentar, né? Eu vou tirar férias 2 vezes por ano por 6 meses. Então eu quero sair da empresa, eu quero viajar, quero aproveitar minha família e que assim seja. Beleza. Só que a empresa vai continuar com a Apolo e Colby ainda. A empresa ela vai ter ali o seu funcionamento normal. O que vai acontecer é, nós vamos modificar o contrato aqui societário. Para quê? Para que eu, Breno, possa sair e realmente me aposentar, digamos assim. Só que tome muito cuidado. Eu, Breno, como sócio retirante, eu ainda permaneço responsável por algumas obrigações e por algum período. Vamos prestar atenção ao que diz a CLT. Eu, Breno, como sócio retirante, ainda permaneço responsável pelas obrigações trabalhistas. Eu vou anotar aqui, porque a CLT, pessoal, ela é clara. Ela fala que eu permaneço responsável pelas obrigações trabalhistas, cuidado, no período que configurei como sócio. Imagine que eu tenha trabalhado aqui no MEC, por 10 anos, mas somente no último ano que eu fui sócio. Eu vou responder por obrigações como sócio retirante desses 10 anos? Não, pessoal. Eu vou ser responsável pelas obrigações trabalhistas nesse 1 ano que eu configurei como sócio da empresa. Porque antes eu não era sócio, eu era um mero empregado. Perfeito? Tome cuidado. Por quê, pessoal? Porque as ações para responsabilização do sócio retirante têm que ser ajuizadas em 2 anos. Mas 2 anos a partir do quê, pessoal? 2 anos a partir da averbação da modificação contratual. Cuidado com isso. Por quê? Imagine que a modificação do nosso contrato foi feita no dia 1º de fevereiro. Só que nós pegamos a modificação, colocamos na gaveta e só fomos averbar isso perante as autoridades competentes, cartório, junta comercial, enfim, 10 dias depois, lá no dia 11 de fevereiro. Esse prazo de 2 anos só começa a contar não do dia 1º, mas do dia 11, em que nós temos a formalização dessa modificação contratual com a averbação. Perfeito? Então tome cuidado com esse detalhe. 2 anos a partir da averbação da modificação contratual. Beleza? Tranquilo? Pessoal, regra geral. A responsabilidade do sócio retirante pelas obrigações trabalhistas no período em que figurou como sócio é uma responsabilidade subsidiária. E a própria lei traz para nós uma ordem de preferência, em que primeiro você vai cobrar da pessoa jurídica da empresa, para depois você cobrar dos sócios atuais, para depois você cobrar de quem, pessoal? Do sócio retirante. Perfeito? Então, primeiro a empresa,
depois os sócios que continuam, que aqui no exemplo é o Apolo e o Kobe, para depois você cobrar do sócio retirante. Mas tome cuidado com uma coisa aqui. Olha só, eu vou escrever de novo. Se houver, pessoal, alguma fraude na modificação contratual, na averbação da modificação contratual, que é, por exemplo, simular algo para burlar a Receita Federal, galera, a responsabilidade de todos os sócios passa a ser solidária. Todo mundo vai responder, repito, todo mundo vai responder pela dívida. Então tome cuidado, porque mais uma vez nós estamos falando de fraude que vai atribuir o quê? Responsabilidade solidária. Perfeito, pessoal? Sócio retirante, mais um tema finalizado aqui. E agora nós vamos falar do registro em CTPS, na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Só um golinho d'água aqui. E antes de passarmos aqui para a CTPS, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, qual é o prazo? Olha só, é isso aqui que eu quero que você preste atenção. Prazo para anotação. São 5 dias úteis. Então, eu como empregador, pessoal, a partir do momento que eu recebo a CTPS física do empregado, se ainda tiver isso, ou com acesso ao e-social e a carteira de trabalho eletrônica, eu tenho 5 dias úteis para assinar a carteira de trabalho desse empregado. Mas tome cuidado que nós temos o prazo para informação do empregado. Porque a partir do momento que eu anoto a CTPS, o empregado ele tem direito ao quê, pessoal? A informação do que foi anotado. Data de admissão, salário, condições especiais, quando é salário, os detalhes, inclusive a expectativa de gorjetas, digamos assim. Então, expectativa, perdão, de comissões. Então, tomem muito cuidado com isso aqui. O que a prova gosta de confundir os candidatos e as candidatas é justamente aqui, ó, no prazo de 5 dias úteis. Prazo de 5 dias úteis. Ficou meio feio aqui, pessoal, mas deu para entender, né? Cuidado com isso aqui, tá certo? Cuidado. Eu já vi em outras provas de concurso público colocarem só 5 dias. Se colocarem só 5 dias, tá errado. Perfeito? Está errado. Não deixe de ler o artigo 29 da CLT para a sua prova. Beleza, pessoal? Vamos lá. Outro ponto muito importante que sempre cai nas provas e a sua banca ama. Teletrabalho. Teletrabalho. Eu vou até me aproximar para dar várias dicas para você sobre teletrabalho. Pessoal, primeiro de tudo, quais são os requisitos para que você tenha considerado o labor em teletrabalho? Primeiro, o trabalho tem que ser realizado fora das dependências do empregador, seja de forma preponderante ou não. Segundo, o empregado deve utilizar de um sistema de tecnologia de informação e comunicação, ou seja, vai ficar no notebook, no celular, enfim, deve haver a utilização de um sistema de informação e comunicação para a prestação deste serviço. E terceiro ponto, não pode configurar trabalho externo. Professor, como assim? O teletrabalho não é um trabalho externo? Não. O teletrabalho, pessoal, é uma espécie de trabalho à distância. Trabalho à distância. O trabalho externo é quando acontece, por exemplo, com vendedores de uma empresa que passam o tempo no carro vendendo, visitando lojas, visitando clientes para poder vender. Isso é diferente do teletrabalho, que é você pegar ali um notebook, um celular, uma tecnologia da informação e comunicação e prestar esse serviço fora das dependências do empregador. É muito diferente, então não confunda. Primeiro,
prestação de serviço fora das dependências do empregador, seja de forma preponderante ou não. Segundo, utilização de um sistema de informação e comunicação. E terceiro, não configurar o que, pessoal? Trabalho externo. Mas tome cuidado com outra coisa. E se você comparecer ao seu local de trabalho? O labor em regime de teletrabalho vai restar desconfigurado? Pode acontecer que não. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você comparece às dependências do empregador, seja de forma habitual ou não, é o que a CLT fala, né? Para prestar, olha só, para realizar atividades específicas e que, além de específicas, demandem a sua presença física no local, não restará descaracterizado o teletrabalho. Mas o que eu quero que você preste atenção é o quê? É que não basta comparecer no local de trabalho para não descaracterizar. Eu vou lá toda hora, a hora que eu quiser. Não é bem assim. Você pode comparecer de forma habitual ou não, mas tem que ser para realizar atividades específicas, ou seja, não são atividades de forma geral. E essas atividades devem requisitar, digamos assim, necessitar da sua presença física nas dependências do empregador. Aí, pessoal, não vai restar descaracterizado o teletrabalho. Beleza? Outra informação importante. O teletrabalho vale tanto para aprendiz como para estagiário. Ou seja, o estagiário e o aprendiz podem ser contratados no regime de teletrabalho. Podem ser contratados no regime de teletrabalho. E não confunda, teletrabalho é uma coisa, trabalho remoto é uma coisa e telemarketing são coisas diferentes. É uma coisa muito diferente. Então não confunda teletrabalho e trabalho remoto com telemarketing. Beleza? Digamos que você esteja, pessoal, o seu local de trabalho fica em São Paulo. E você tem um sindicato, certinho, negociação coletiva lá, acordo coletivo, convenção coletiva, tudo lá. Só que você está prestando esse serviço, você estava lotado em São Paulo. Só que você passou a prestar serviço em Uberlândia, Minas Gerais, em regime de teletrabalho. Que para sua categoria também tem um sindicato e tem negociações coletivas com previsões específicas diferentes de São Paulo. Qual negociação coletiva está valendo para você? Pessoal, segundo a CLT, é do local da sua lotação. Você é lotado onde? Em São Paulo. Só que você presta serviço em Uberlândia. Então, a norma coletiva que vai incidir sobre o seu contrato de trabalho é a norma coletiva lá do estado de São Paulo, lá da cidade, digamos assim, de São Paulo. Perfeito, pessoal? Outro ponto que é muito cobrado em prova é a troca de regime. Você está no regime presencial e vai para o teletrabalho. O empregador pode impor isso aí a você? Não, pessoal. Depende de mútuo acordo e um registro no seu contrato de trabalho, ou seja, em um aditivo contratual, porque o teletrabalho e a sua possibilidade devem constar expressamente no contrato de trabalho. Então imagine, eu trabalho aqui no MEC, no Mestre em Questões, gravando aulas de forma presencial. E aí o meu empregador vira para mim e fala, não, Breno, eu quero que você grave as suas aulas em casa. Você monta um estúdio lá, a gente vai negociar isso daqui, mas você vai trabalhar em casa. Aí eu penso, meu Deus, eu vou para casa e eu tenho que ficar perto da minha esposa o dia inteiro. Minha esposa sabe o tanto que eu a amo, é só um exemplo aqui, tá? Para você entender. Então eu vou ter que concordar, porque, nossa, eu tenho que ir para casa ficar perto da minha esposa o tempo inteiro. Uma grande sorte na minha vida. Mas tem gente que não pensa assim. Mas repito, é apenas uma questão hipotética para você guardar esse ensinamento. Então vai precisar do quê, pessoal? Do seu consentimento e registro em aditivo contratual. Agora, o contrário, você está em teletrabalho e vai voltar para o presencial. Como é que você sabe disso? Como é que você decora isso de uma forma mais fácil? Lembra, o seu empregador sentiu saudade de você. Ele sentiu muita saudade. Então ele vai te obrigar a voltar. Ele vai te obrigar, ele vai
impor que você volte ao regime presencial. É isso aí. Ele sentiu muita saudade de você. Então ele pode determinar, Breno, volta aqui que eu tô com saudade de você. Mas, além de poder impor, ele precisa respeitar um período mínimo de 15 dias. Um prazo de transição, digamos assim. E, além disso, também vai ter que registrar em um aditivo contratual. Então, nos dois casos, tem aditivo contratual. Mas no primeiro, é mútuo acordo, depende do consentimento. Agora, para retornar ao presencial, o empregador ele pode impor e tem que respeitar o prazo de 15 dias. Lembra do PPP, professor, parceria público-privada de administrativo? Não, pessoal, não. PPP, para o presencial tem prazo. Para o presencial tem prazo. E qual é esse prazo? 15 dias. Beleza, pessoal? Pensa aqui comigo. E os custos para a prestação de serviço em teletrabalho? Por exemplo, a empresa não vai fornecer o notebook, mas ela vai falar para você comprar uma cadeira, enfim, todos os custos, internet específica. Galera, cuidado, porque eu vejo muita gente pecando nisso aqui. A obrigação não é nem do empregador e nem do empregado. Ela tem que ser o quê? Negociada entre as partes. Os custos, inclusive reembolso e tudo, tem que ser negociado. E se houver reembolso, não integra a remuneração do empregado. Foi negociado e o empregado gastou R$3.000. O empregador foi lá e o que, pessoal? E pagou, reembolsou. Esse reembolso não tem natureza salarial, tá certo? Não tem natureza salarial. E como é que fica a questão do meio ambiente do trabalho? O empregador, ele tem que instruir, presta atenção, ele tem que instruir de forma ostensiva o seu empregado quanto às precauções para evitar uma doença de trabalho, para evitar um acidente do trabalho. Então o empregador ele é obrigado a instruir o seu empregado. E o empregado é obrigado a assinar um termo de responsabilidade acerca dessas instruções dadas pelo seu empregador. Mas isso não quer dizer que o empregador está isento de responsabilidade quanto a um possível acidente ou algo assim. Mas é obrigação, segundo a CLT, de que o empregador instrua os seus empregados de forma ostensiva quanto às prevenções e precauções em relação à doença do trabalho e acidente do trabalho. Lembrando que o empregado é obrigado a assinar um termo de responsabilidade. Beleza, pessoal? Tranquilo? E não se esqueça, imagine que aqui no MEC nós tenhamos 5 vagas. 5 vagas para quê? Para o regime de teletrabalho. Nós temos 100 funcionários. 50 funcionários se candidataram. Alguém tem preferência? Sim, pessoal. Empregado, que seja pessoa com deficiência, ou empregado ou empregada que tenha sob sua guarda ou que tenha filhos de até 4 anos de idade. Até 4 anos de idade. Perfeito? Esses empregados, essas empregadas têm preferência na alocação do serviço prestado em regime de teletrabalho. Beleza? Não se esqueça de ler a partir do artigo 75A da CLT. São vários, tá, pessoal? São vários. Não deixe de ler para sua prova. Outro ponto relevantíssimo para a sua prova, pessoal, agora dentro de jornada. Galera, banco de horas. Banco de horas. E aqui eu vou aproveitar para fazer uma tabela para você. O que é o banco de horas, pessoal? Imagine que você trabalhou além da 8ª diária. Além da 8ª diária ali. Você fez 1 hora extra. Quando você tem um banco de horas válido, tudo certinho, obedecendo todos os limites e requisitos legais, você não vai receber essa 1 hora como hora extra. O empregador não vai te pagar essa 1 hora com adicional de pelo menos 50%. Essa 1 hora vai para um sistema de crédito e débito. Um sistema de crédito e débito. Realmente é um banco de horas. Vai estar lá, bum, 1 hora, somou. Amanhã você fez mais 30 minutos, bum, somou 30 minutos. Cuidado que não soma com 50%. Por exemplo, 1 hora vai 1h30. Não, vai 1 hora só, tá? Vai 1 hora só. Beleza. Só que nós temos alguns requisitos. Ah, você saiu mais cedo, 1 hora sei lá, 2 meses depois. A depender da situação, você vai só zerar o seu banco de horas, se você tinha 1 hora de crédito. Mas como é ou quais são os requisitos para determinação se esse banco de horas é válido ou não? Isso nós vamos ver agora.
Pessoal, eu preciso que você fique esperto, você fique esperta. Para quê? Porque, de um lado, nós temos a compensação mensal, nós temos o banco de horas semestral e nós temos o banco de horas anual. Beleza? Nós vamos passar aqui e vamos fazer o que, pessoal? A referência ao acordo individual escrito, acordo individual tácito. Na verdade, eu vou inverter aqui, pessoal. Vamos colocar aqui. Acordo individual tácito primeiro, acordo individual escrito e negociação coletiva. Vamos passar um traço aqui para que você saiba. A compensação mensal, ela pode ser negociada por um acordo individual tácito, ou seja, não é expresso, não é escrito? Pode. Ela também pode de forma escrita, mas também pode por uma negociação coletiva, certo? O banco de horas semestral, que é aquele que a compensação das horas ocorre em até 6 meses, veja, semestral, negociou o banco de horas agora, você tem que compensar as horas em até 6 meses, sob a penalidade do empregador pagar essas horas lá do banco com o adicional e tudo certinho, mas ela não pode ser feita, ele na verdade não pode ser feita de forma tácita, mas individualmente de forma escrita pode e por negociação coletiva. Pessoal, se você não sabe, negociação coletiva, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo de trabalho é o que, pessoal? É negociação entre o sindicato dos trabalhadores e a empresa ou as empresas. Convenção coletiva de trabalho é sindicato com sindicato. Sindicato dos trabalhadores com sindicato dos empregadores, ok? Agora, o banco de horas anual, por ser mais, entre aspas, prejudicial, porque o período de compensação ele é mais, digamos, extenso, somente por negociação coletiva. É isso aqui que eu preciso que vocês saibam, que a sua banca ela gosta de cobrar isso aqui. É isso aqui que vai cair na sua prova, o requisito do banco de horas. Se pode ser feito por acordo individual tácito, acordo individual escrito ou negociação coletiva. Perfeito? Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Vamos para o próximo slide aqui. Deixa eu só dobrar esse aqui. Fechou, pessoal? Fechou. Beleza. Galera, quanto a intervalo, eu preciso que você preste muita atenção quanto a intervalo intra e o intervalo interjornadas. Galera, pelo próprio nome, hein? Intrajornada, interjornada. Intrajornada é dentro da jornada. Interjornada é entre as jornadas. E o que eu quero que você, por favor, preste atenção, eu vou colocar aqui, artigo 66 da CLT e aqui artigo 71 da CLT. Pessoal, intervalo intra-jornada, vamos lá, vamos falar aqui. Se a sua jornada é de até 4 horas, o seu intervalo intra-jornada é de 0 horas. Você não tem direito ao intervalo intra-jornada, porque você trabalhou menos, até 4 horas, tá tudo certo. Agora, se a sua jornada ela é superior a 4 horas e vai até 6 horas, você tem direito a 15 minutos de intervalo. 15 minutos de intervalo. Agora, se a sua jornada ela é superior a 6 horas, perdão, estou colocando aqui o intervalo que você tem direito, né? Superior a 6 horas, o seu intervalo ele pode ser de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. No mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Sendo que esse limite, presta atenção, esse limite de 2 horas, ele pode ser estendido.
seja por acordo individual entre empregado e empregador ou contrato coletivo de trabalho. E aqui, pessoal, lembrando que a CLT é da década de 40, né? Contrato coletivo hoje, para essa questão específica do intervalo intrajornada, você considera como negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva. Beleza, pessoal? Tranquilo? O que eu preciso que você saiba, por outro lado, é cuidado com esse intervalo de 1 hora. Ele pode ser reduzido? Pode. Pode ser reduzido. E as principais hipóteses que eu vou colocar aqui para você é por negociação coletiva. Aqui você tem o artigo 611-A da CLT. Desde que respeitado o limite mínimo de 30 minutos. Você não pode reduzir para 20, não pode reduzir para 10. Não, tem que ser no mínimo 30 minutos. E você não pode reduzir o intervalo de 15 minutos ali na jornada acima de 4 e até 6 horas. Não pode. Isso aqui vale para 1 hora. Tá certo? E você também pode, pessoal, por autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Só que você precisa que os empregados não prestem hora extra e que tenha refeitório na empresa. Tem uma terceira hipótese, vou colocar para o desencargo de consciência aqui, que é a possibilidade de redução lá da Lei Complementar 150 de 2015 do empregado doméstico. Tá certo? Perfeito, pessoal. Tem até uma possibilidade aqui do motorista profissional, mas na minha visão aqui não tem preocupação para você, porque eu acho que isso não vai cair na sua prova, ok? Beleza, pessoal? Redução do intervalo de 1 hora. Toma cuidado aqui com o caso de, olha só, não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada. Se você, por exemplo, tinha direito a 1 hora de intervalo, vamos colocar aqui, por exemplo, 1 hora. Você tinha direito a 1 hora. Mas você usufruiu de apenas 40 minutos. Pessoal, você vai ter direito a receber apenas o período suprimido. Ou seja, pessoal, os 20 minutos com o adicional de 50%, e esse pagamento tem natureza indenizatória. Ou seja, pessoal, sem reflexos em outras verbas. Sem reflexos em outras verbas. Cuidado, porque isso daqui, pessoal, isso daqui é o que despenca nas provas. É o que despenca nas provas. Tá certo? Intervalo, pessoal, entre as jornadas ou interjornadas é de, no mínimo, 11 horas. No mínimo 11 horas. Ou seja, se a sua jornada ela acaba às 18 horas da segunda-feira, você só pode voltar a trabalhar depois de pelo menos 11 horas de descanso. Pelo menos 11 horas de descanso. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Temos uma regra específica para o jornalista, que é pelo menos 10 horas. Tá? Vai que cai. Eu acho muito difícil, mas vai que cai. Beleza? Quanto ao intervalo interjornada, é basicamente isso. E pela jurisprudência do TST, também aqui em caso de desrespeito ao intervalo interjornada, somente se paga o que, pessoal? O tempo não usufruído, ou seja, o período suprimido. Beleza? Você descansou 9, você não vai receber as 11 total. Não, você vai receber 2 horas de intervalo interjornada, com adicional e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Quanto a intervalo, pessoal, é isso aqui que você precisa saber. Galera, ponto que despenca em prova. Alteração do contrato de trabalho. Não vá para a sua prova sem ler o artigo 468 da CLT. Galera, para que você altere o contrato de trabalho, você tem 2 requisitos muito importantes. Lembre-se da inalterabilidade contratual lesiva.
inalterabilidade contratual lesiva. Para que você altere o contrato de trabalho, você precisa primeiro de mútuo consentimento, ou se você preferir, consentimento do empregado, e também ausência de prejuízo. Cuidado! Direto ou indireto ao empregado. Tá? Então, independentemente se há prejuízo direto ou indireto, você não pode. O empregado pode até concordar, Breno, eu vou diminuir o seu salário. Na verdade, não, vamos colocar aqui, vamos tocar no salário, não. Eu vou retirar as suas comissões. Ah, não, patrão, eu concordo, quero manter o emprego aqui, né? Eu concordo, pode retirar. Mesmo que você tenha um mútuo consentimento aqui, ou o consentimento do empregado, o empregador não pode fazer isso. Por quê? Porque vai gerar um prejuízo ao empregado. Beleza? Ainda dentro de alteração de contrato de trabalho, você não pode deixar de saber sobre a reversão. Reversão. E aqui eu ponho um ponto de exclamação, porque esse tema também é muito relevante. Imagine que eu, Breno, sou professor aqui no MEC de Direito do Trabalho. E com o passar do tempo, os meus empregadores verificaram, poxa, o Breno é bom, hein? Ele é comprometido, disciplinado. Vamos fazer com que o Breno agora exerça uma função de confiança. Eu passei a ser coordenador do curso. O meu curso, o meu cargo efetivo é professor. Eu sou professor de direito do trabalho. Mas eu galguei o meu espaço, fui reconhecido e passei a ser o quê, pessoal? Eu passei a ser coordenador dos cursos jurídicos do MEC. Ou seja, eu estou exercendo uma função de confiança. Beleza. Digamos que tenham se passado 15 anos, eu lá exercendo essa função de confiança. O meu empregador, ele pode me reverter ao cargo anterior? Ou seja, eu posso deixar de ser coordenador e voltar a exercer a função de professor? Posso. Eu posso. Essa reversão, ela pode acontecer com ou sem motivo, sem justificativo. O empregador, ele tem liberalidade para poder fazer isso. E se eu recebesse, se eu estivesse recebendo, que é o que normalmente acontece, uma gratificação de função, porque quando eu passei a exercer a função de coordenador, o meu empregador passou a me pagar 50% como gratificação. E eu acostumei, eu passei 15 anos recebendo isso. Isso vai integrar o meu salário? A minha remuneração? O empregador, ele pode, nós já vimos, ele pode me reverter ao cargo anterior, mas eu tenho que continuar recebendo essa gratificação? Não, pessoal. Era entendimento do TST antes da reforma, se eu não me engano, súmula 374 ou algo assim, de que se tivesse passado 10 anos do exercício dessa função de confiança, o empregador poderia retornar o seu empregado ao cargo efetivo, mas deveria manter o pagamento da gratificação. Hoje não, conforme a CLT, tanto é que o item dessa súmula foi cancelado pelo TST, hoje o empregador pode parar de pagar a gratificação. Então não se esqueça, a reversão ela é lícita, ela é uma modificação do contrato de trabalho considerada lícita, em que o empregado deixa de desenvolver, deixa de prestar uma função de confiança e retorna ao seu cargo efetivo, com ou sem motivo, com ou sem justificativa. Além disso, ele para de receber a sua gratificação. Perfeito? Ele para de receber a sua gratificação. Ok? Tranquilo? Isso aqui é a reversão. Ok? Uma informação muito importante, galera, que também está dentro do tópico geral de alteração do contrato de trabalho, é transferência. Pessoal, ela está lá no artigo 469 da CLT. E se você está revisando aqui comigo já para o 45º exame, cuidado com a nova hipótese de transferência, tá, pessoal? 469A da CLT, mais para frente nos nossos cursos da OAB, que nós vamos lançar aqui no MEC,
nós vamos tratar sobre essa novidade na CLT, tá? E o que eu quero que você preste atenção quanto à transferência, pessoal, é que, via de regra, você precisa do mútuo acordo para transferir o empregado. Você não chega no seu empregado e fala, vou transferir o Breno lá para o Rio Grande do Sul. Isso pode ser utilizado, se não tiver ali um mútuo consentimento, de uma forma para retaliar o empregado. Uma repreensão ao empregado. E infelizmente na prática isso acontece. Então, via de regra, a transferência ela precisa do mútuo consentimento entre empregado e empregador. Mas cuidado, a própria CLT nos traz algumas hipóteses em que você não precisa do mútuo consentimento. Primeiro, caso em que você tem implicitamente ou explicitamente no contrato de trabalho quanto à transferência. Que é o que acontece hoje. Nos contratos de trabalho, você vê lá, sempre tem uma cláusula informando sobre a possibilidade de transferência. Aí você não precisa do mútuo acordo. O empregado concordou com isso. Agora, segunda hipótese, se o empregado exerce uma função de confiança, por exemplo, cargo de direção, chefia, gerência, pela importância e relevância do cargo, você não precisa do mútuo consentimento do empregado para que ele possa ser transferido. Mas presta atenção aqui comigo agora. E o caso de extinção do estabelecimento? Eu gravo minhas aulas em São Paulo, capital, no MEC. Você tem um estúdio em Uberlândia, um estúdio em Porto Alegre e um estúdio em São Paulo. A diretoria decidiu fechar o meu estúdio de São Paulo. E falou, Breno, você vai ter que ir para Uberlândia. A empresa pode fazer isso? Pode, pessoal. Em caso de extinção do estabelecimento contratual, não há necessidade do mútuo acordo. O empregador pode impor ao seu empregado a sua mudança. E caso esse empregado recuse, toma muito cuidado. Ela pode caracterizar o quê, pessoal? Uma insubordinação, uma falta grave e, a depender da situação, a aplicação da justa causa. Perfeito? Tranquilo, galera? Beleza, então. Pessoal, mais um ponto muito importante sobre transferência. Transferência provisória. Transferência provisória. O empregador é obrigado a pagar um adicional de transferência de 25% sobre o salário enquanto essa transferência ocorrer. E não se esqueça, para que nós tenhamos a transferência, é necessário que a troca do domicílio. O empregado precisa morar naquele local que ele está indo. Por exemplo, lembra do caso, estúdio em Uberlândia, São Paulo. Eu vou de São Paulo para Uberlândia, fico lá de segunda a sexta em São Paulo e volto para Uberlândia. Digamos que eu moro em Uberlândia, gravo aula em São Paulo. Eu vou na segunda para São Paulo e volto na sexta. Mudou o meu domicílio? Não, não mudou. Então isso não é transferência. Isso não é transferência. Perfeito? Tranquilo? Então, para termos uma transferência, há necessidade de quê, pessoal? Da troca do domicílio. Perfeito? Tranquilo? Ótimo. Galera, outro ponto muito relevante do seu edital, que ainda está sobre contrato de trabalho. Galera, não tem como fugir de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Em ambos os casos, pessoal, não há trabalho. O empregado ele não está prestando serviço ao seu empregador. Mas aqui, pessoal, na suspensão, é sem salário. Eu vou até mudar a cor aqui, para que a gente faça de uma forma que você não esqueça. Olha só. Aqui, pessoal, na suspensão, é sem salário e sem contagem de tempo. Na interrupção, também é sem prestação de serviço, mas inclui salário e também inclui contagem de tempo. E galera, aqui, para a interrupção do contrato de trabalho, por favor, não deixe de ler o artigo 473 da CLT. Artigo 473 da CLT. E eu vou destacar para vocês aqui algumas hipóteses.
Quando falar de falecimento, pessoal, lembra da palavra morte, tem 2 sílabas, então até 2 dias consecutivos. Casamento. Escreva dessa forma aqui, ó. Casamento. Então, até 3 dias consecutivos. Tá certo, pessoal? Quando você for escrever aqui grávida, escreva dessa forma aqui, ó. O G ao contrário, né? Ou gravidez. Que é o que, pessoal? Você vai se afastar pelo tempo necessário para acompanhar a sua companheira que esteja grávida em até 6 consultas médicas ou exames complementares. Quando se tratar de câncer, vou trocar a cor aqui, pessoal. Quando se tratar de câncer, escreva dessa forma aqui, ó. Porque, pessoal, a cada 12 meses de trabalho, são 3 dias para realização de exames. 3 dias para realização de exames preventivos de câncer. Tá certo? Então, há diversas hipóteses. Tem mais uma que eu me lembrei agora. Escreva. Filho dessa forma. Por quê, pessoal? É um dia a cada 12 meses de trabalho para você acompanhar o seu filho de até 6 anos de idade em consulta médica. Então tem vários macetes aqui. Tem até aula aqui no meu canal do YouTube sobre isso para você assistir, tá? Exemplos de suspensão. Regra geral, greve, é suspensão do contrato de trabalho, lei 7783. Suspensão disciplinar. Ou seja, você não trabalha e não recebe. Vários exemplos aqui. Mas o que gosta de cair mesmo na prova são as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para mais um ponto aqui então. Galera, trabalhador intermitente. Pessoal, trabalhador intermitente é empregado normal, tá? Tem o seu contrato de trabalho escrito. É um requisito que o seu contrato de trabalho seja escrito, tá certo? E ele tem que receber no valor da hora o valor do salário mínimo hora ou o valor de empregados daquela empresa, sejam intermitentes ou não, que ganham. Por exemplo, eu, Breno, sou professor. O MEC vai contratar um professor intermitente. Eu ganho R$70, vou colocar aqui R$400 a hora aula. Essa pessoa que vai ser contratada como intermitente, ela não pode ganhar menos do que o mínimo ou menos do que o mesmo valor que a pessoa que exerce a mesma função. Ou seja, ele não pode ganhar menos do que R$400 a hora aula. Beleza? Quem não pode ser intermitente? O aeronauta. O aeronauta não pode ser intermitente. Mas, professor, pelo amor de Deus, o que é intermitente? Galera, o intermitente é aquele empregado que é subordinado, mas ele não tem dia fixo de trabalho. Há uma troca de atividade e inatividade. Pensa num restaurante. Pense em um restaurante. Que trabalha de segunda, vamos colocar de terça a domingo. De terça a sexta, 10, 15 garçons ali. Mas o chefe do restaurante sabe que naquele sábado vai ter uma festividade em específica e aí ele convoca mais duas pessoas para trabalhar como garçom naquele dia. Esse é o intermitente. Não quer dizer que você trabalha 2 vezes na semana de forma fixa, que você é intermitente. Não. O intermitente não sabe quando vai trabalhar. Ele depende de uma convocação. Lembrem do que eu falei. Há uma alternância entre atividade e inatividade. O trabalho é descontínuo.
Você lembra do requisito da habitualidade do vínculo de emprego? Pois é, aqui no intermitente ele não existe. Esse intermitente tem que ser convocado. E eu quero lembrar você de uma coisa importante. Olha só. Escreva dessa forma aqui, para você não esquecer do prazo. Convocação. São 3 letras C, né? Ou uma, tudo bem, é cedilha, mas você considera como letra C. Então, o prazo é de 3 dias. Olha o C de novo. Consecutivos. Para convocação. A resposta do empregado, pessoal, é em 1 dia útil. Um dia útil, tá certo? O empregado ele tem 1 dia, ele tem que ser convocado 3 dias de antecedência por qualquer meio de comunicação eficaz e tem 1 dia útil para responder, tá certo? 1 dia útil para responder. Professor, e se o empregado recusar? Ele vai ser insubordinado? Não, pessoal, ele não vai ser insubordinado. A recusa não caracteriza insubordinação. E tome cuidado com um ponto importante. Se o empregado não falar nada, e se o empregado não falar nada, pessoal, se presume a recusa. Se não falar nada, se presume a recusa. E tome cuidado. Se combinou, tem que cumprir. O empregado recebeu a convocação, ele aceitou. Chegou no dia lá para trabalhar o restaurante estava fechado. O empregador tem que pagar a esse empregado 50% da remuneração que ele deveria receber. 50% da remuneração que deveria receber. Agora, tome cuidado. Se o empregado aceita, o intermitente aceita, chega no dia ele não vai, ele tem que pagar para o seu empregador 50% daquilo que ele receberia. Mas preste atenção, é permitida a compensação em igual prazo. Prazo de 30 dias. Prazo para pagamento dessa multa ou indenização, digamos assim, 30 dias. Sendo possível a compensação nesse mesmo prazo de 30 dias. Beleza? Pessoal, o intermitente recebe, depois que ele prestar o serviço, ele foi convocado para trabalhar 2 dias. Terminou a prestação de serviço, ele vai receber de forma imediata a sua remuneração, as férias mais 1/3, o 13º salário proporcional, os adicionais legais e o seu RSR, repouso semanal remunerado. O INSS e o FGTS, ele é pago de forma mensal ali dentro das formalidades legais. Mas de imediato ele recebe remuneração, férias com 1/3, 13º, RSR e adicionais legais. Beleza? E para você nunca cair em peguinha de prova, cuidado. O trabalhador intermitente, ele não tem direito a 30 dias de férias depois de 1 ano de trabalho. Ele tem direito, pessoal, a 1 mês de férias. 1 mês de férias. A CLT trata de forma expressa 1 mês de férias. 1 mês não são 30 dias, pode ser 30 dias, 31, 28. Beleza? Tranquilo? Então, trabalhador intermitente. Eu gostaria que você lesse, pessoal, principalmente aqui, perdão, minha garganta tá bem ruim hoje, viu, galera? 452A da CLT. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu quero passar com você aqui 2 hipóteses de garantia provisória no emprego. O que você mais precisa saber? A primeira, a gestante. E a segunda, que é o dirigente sindical. Pessoal, a gestante, a empregada gestante, ela tem garantia provisória no emprego, ou seja, ela não pode ser demitida de forma arbitrária ou sem justa causa da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto.
Perfeito? Lembrando, essa confirmação da gravidez pode ocorrer durante o período de quê, pessoal? Durante o período do aviso prévio. Por quê? O aviso prévio ele integra o contrato de trabalho para todos os efeitos. E para a gestante, vale, se a confirmação da gravidez ocorrer durante o período de aviso prévio, ela tem a sua garantia provisória no emprego assegurada. Tá certo? Tome cuidado com o seguinte. Tome cuidado com o seguinte. A gestante pode ser demitida por justa causa. Ela pode ser demitida por justa causa e não precisa do inquérito para apuração de falta grave, que é um procedimento específico na Justiça do Trabalho para algumas hipóteses de aplicação de justa causa. Para a doutrina majoritária, não se aplica à gestante. E lembrando, a gestante pode pedir demissão? Pedir demissão? Porque pedir demissão não existe, né, pessoal? O empregador vai virar e falar assim, não, eu não aceito o seu pedido, você continua trabalhando. Não, isso não existe. É apenas uma comunicação de saída. Mas, para o caso da gestante, o pedido de demissão tem que ser acompanhado, cuidado, tem que ser acompanhado pelo sindicato ou pela autoridade local. Então, não é simplesmente a gestante ir lá, assinar ali, né? Ah, eu acabei de assinar aqui uma carta de próprio punho que eu estou abrindo mão da minha garantia provisória do emprego e quero sair. Não. Ela até pode fazer isso, desde que seja acompanhada pelo sindicato ou pela autoridade local. Beleza? Agora, dirigente sindical. Pessoal, a sua garantia provisória no emprego vai do registro da candidatura até 1 ano após o término do seu mandato. 1 ano após o término do seu mandato. Então, registrou a candidatura e foi eleito, por óbvio, ele tem garantia provisória no emprego. Desse registro, do registro da sua candidatura até 1 ano após o término do contrato. Cuidado com uma informação importante do TST. Não precisa haver a posse. Não precisa haver a posse. A SDI1 do TST decidiu recentemente, eu acho que a chance disso aqui cair é mínima, porque é mais aprofundado, mas eu quero aqui, eu estou sentindo no meu coração que eu preciso passar essa informação para você. Não precisa haver a posse. Há necessidade apenas da eleição. Beleza? Registra a candidatura 1 ano após o término do seu mandato. Cuidado, se o registro da candidatura for durante o período de aviso prévio, não vale a garantia provisória no emprego para o dirigente sindical. Não vale. Professor, extinguiu o local, o estabelecimento que esse dirigente trabalhava. Não há que se falar mais em garantia provisória no emprego. Porque essa garantia provisória no emprego, pessoal, não é subjetiva, ou seja, não protege a pessoa, ela é objetiva. Ela protege o quê? A prestação de serviço, a atividade exercida pelo dirigente sindical. Então, extinguiu a empresa ou o estabelecimento, não há garantia provisória no emprego mais. Presta atenção aqui agora comigo, presta atenção. Membro do Conselho Fiscal do sindicato tem garantia provisória no emprego? Não. Delegado sindical tem garantia provisória no emprego? Não, não tem. Quem tem é o dirigente sindical. E essa garantia provisória no emprego é limitada a 7 dirigentes sindicais e 7 suplentes, porque vale também para o suplente do dirigente sindical. Beleza? Tranquilo? Muita informação, né, pessoal? Mais de 1 hora de aula, mas vamos seguir aqui, porque eu quero passar com você por mais alguns temas. Não vamos demorar muito, não. Tá, pessoal? Sobre extinção do contrato de trabalho. Leia todo o artigo 477 da CLT. E o que eu quero te lembrar é, pessoal, é o prazo de 10 dias. Como assim, professor, prazo de 10 dias? Galera, o empregador, ele tem algumas obrigações quando se trata de extinção do contrato de trabalho. A primeira, vamos dizer assim, é pagar as verbas rescisórias. 13º, férias, indenização do FGTS de 40%, certo? E também há algumas obrigações de fazer. Por exemplo, entregar documento, comunicar às autoridades competentes. Ambas essas obrigações, pessoal, elas precisam ser feitas em até 10 dias a partir do término do contrato de trabalho. Esse prazo não vale só para pagamento. Não vale só para pagamento. O TST tem um entendimento vinculante de que isso também vale para o quê, pessoal? Para as obrigações de fazer em relação à extinção do contrato de trabalho. Professor, o empregador não obedeceu.
esse prazo de 10 dias, que salvo melhor juízo está no parágrafo 6º do 477. Ele tem alguma multa, alguma coisa? Sim, pessoal. Existe a famosa multa do parágrafo 8º do artigo 477, que é de 1 salário. O empregado recebe 1 salário a mais se o empregador não obedecer esse prazo. Tá? Então, sobre a extinção do contrato de trabalho, sim, é um tema muito vasto, né? Mas eu quero trazer para você esses 3 tópicos. Prazo de 10 dias, a obrigação dúplice e o distrato. Galera, o distrato. Que é a rescisão por mútuo acordo. Está lá no artigo 484-A da CLT. O que se paga pela metade em caso do distrato? O empregador não quer mandar o empregado embora e o empregado não quer pedir demissão. Fica nesse lenga-lenga, né? Então, os dois chegam num acordo e falam, vamos extinguir isso aqui? Vamos acabar com isso aqui? Vamos entrar num acordo. Mas, como se trata de um acordo, o empregado não recebe tudo na normalidade. Vamos ver. Paga-se pela metade o aviso prévio, se ele for indenizado, porque se for trabalhado tem que receber tudo, né? E a indenização do FGTS, que é a famosa multa do FGTS, né, pessoal? Ela passa de 40% para 20%. Se paga 100% para as demais verbas trabalhistas, beleza? Cuidado! FGTS, os depósitos de FGTS. O empregado pode levantar até 80% dos depósitos. Ok? E programa seguro-desemprego. Não há ingresso. O empregado, ele não ingressa ao programa seguro-desemprego, certo? Mas eu quero que você tome muito cuidado, galera, para não confundir distrato com a culpa recíproca. Culpa recíproca, que está lá no artigo 484 da CLT e também na súmula 14 do TST. Pessoal, culpa recíproca é quando ambas as partes dão causa à extinção do contrato de trabalho. O empregado que é flamenguista zoou o seu superior, o seu gerente, o seu diretor, que é vascaíno porque o Vasco perdeu para o Flamengo. Esse diretor partiu para cima desse empregado. Trocou soco com ele mesmo. Pancadaria das feias. E o empregado revidou. Não era legítima defesa nem nada. Então, ambas as partes cometeram o quê, pessoal? Falta grave. Certo? Só que aqui, segundo a súmula 14 do TST, nós temos outras verbas pagas, diferente ali do distrato. Recebe 50% do aviso prévio, das férias proporcionais, mais 1/3, 13º salário proporcional e, pessoal, também 50% da indenização do FGTS. Só que essa parte aqui, pessoal, está lá na lei 8.036, que é a lei do FGTS. Então, pessoal, aviso prévio pela metade, férias proporcionais pela metade, 13º salário proporcional pela metade. E a indenização do FGTS, que passa a ser, então, pessoal, vamos só colocar aqui, passa a ser de 20%. Tá certo? Então, não confunda distrato com culpa recíproca. Beleza? Tranquilo? Beleza. Galera, vamos falar de mais... Vamos colocar aqui 2 tópicos só, até o último slide que eu tenho. Eu vou até dividir o quadro aqui em 2, tá, galera? Vamos colocar aqui insalubridade e periculosidade. Cuidado com isso aqui. Por quê? Pessoal, insalubridade é um risco à saúde do trabalhador. Contato, por exemplo, com óleo e graxa, você pode ter problema na pele. Exposição a um risco acima dos limites legais, pessoal. Por exemplo, o caso do ruído.
Acima de 85 decibéis, você pode ter problema na sua audição. Agora, a periculosidade, pessoal, é um risco à vida e à integridade física do empregado. A vida ou a integridade física. E aqui eu preciso que você preste muita atenção aos exemplos de periculosidade. Por exemplo, trabalhar com inflamáveis, trabalhar com explosivos, energia elétrica, segurança patrimonial ou pessoal, autoridades de trânsito, porque tem um risco, né? A colisão, acidente ou violência no trânsito. Trabalho com motocicleta, trabalho com radiação ionizante, porque a radiação não ionizante é insalubridade. Então, cuidado, porque a sua banca gosta de trazer um caso concreto e te perguntar se a exposição vai gerar o pagamento adicional de periculosidade ou insalubridade. Cuidado com isso, tá certo? Então, se você pensar, se eu ficar exposto ao ruído de 87 decibéis, que é acima de 85, eu tenho risco de morrer? Em regra, não. Então, eu risco a minha saúde. Contato com óleo graxo, hidrocarbonetos, por exemplo. Agora, eu trabalho exposto a gás GLP, gás liquefeito de petróleo. Se você acender ali um fósforo, vai sobrar algum pedaço meu para contar a história? Não vai. Explosivo. É inflamável. Eu trabalho com carga de energia elétrica, fazendo manutenção. Se eu tomar um choque ali, muito provavelmente eu não estarei aqui amanhã com vocês para dar essa aula, para dar outra aula. Beleza? Então façam essa diferenciação quanto ao risco, ok? Pessoal, os adicionais aqui, insalubridade, galera, insalubridade ou é 10%, ou é 20%, ou é 40%. Se você esquecer, pessoal, lembra do 10 e multiplica por 2, tá certo? Multiplica por 2. Periculosidade é 30%. Mas sobre o que, pessoal? A insalubridade é sobre o salário mínimo. A periculosidade é sobre o salário base do empregado, sem acréscimo. Ok? Sem acréscimo. Lembrando que, via de regra, para os dois, precisa de perícia. Precisa de perícia. Para quê, pessoal? Para constatar o risco no local de trabalho e também previsão em norma do poder executivo, que normalmente são as NRs, as normas regulamentadoras. Insalubridade, eu vou colocar para você aqui a NR 15. Ficou bem feio aqui, né, pessoal? NR 15. E para periculosidade, NR 16. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é o básico do básico da insalubridade e da periculosidade, mas é o que cai. Tá certo? Leia a hipótese do tanque extra de combustível, que tem lá parágrafo 5º, se eu não me engano, por ali, da hipótese de periculosidade do artigo 193, tá? Leia muito aqui, ó. O artigo 193 e aqui o artigo 189 da CLT. Leia todo o capítulo, né? Mas principalmente esses dois aqui. Perfeito, pessoal. Tranquilo. E para finalizarmos, por favor, não deixe de ler. Vou até colocar em outra cor. O artigo 611A mais o artigo 611B da CLT. Pessoal, o artigo 611A traz os direitos de indisponibilidade relativa. Indisponibilidade relativa, ou seja, você pode negociar coletivamente com o seu empregador. Exemplo, a redução do intervalo intra-jornada que nós vimos. Você pode. PLR, participação nos lucros e resultados. Tá certo? Isso aqui você precisa ler todos, inclusive os parágrafos. E o 611B, que são os direitos de indisponibilidade absoluta. Direitos de indisponibilidade absoluta. Perfeito? Que você não pode negociar coletivamente para piorar a situação do empregado. Tem que ser para melhorar. Para melhorar você pode. Agora, para reduzir a proteção ou extinguir a proteção, você não pode. Beleza? Agora, pessoal, eu vou colocar para você
o seu dever de casa. Leia tudo que tem na CLT sobre as férias. A aula já está com 1h20 quase. Então, leia tudo o que estiver na CLT sobre férias, porque isso vai cair na sua prova. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, @BrenoLenza, tá? E eu espero do fundo do meu coração que tudo aquilo que a gente estudou hoje vire questão certa na hora da sua prova. E se você quiser as aulas de processo do trabalho até a sua prova, até o seu 44º exame, comenta para mim aqui. Comenta aqui nos comentários do YouTube o que você achou dessa aula e se você quer também para processo do trabalho. Que Deus o abençoe e que, se Deus quiser, já você me mande a sua mensagem informando que foi aprovada nessa primeira fase. Um abraço.